que você achou da janela de transferência? O Flamengo foi bem? O Flamengo foi mal? Já deixa seu voto também, seu comentário, para a gente entrar nesse tema agora. Porque hoje encerra a janela de transferências, finalmente para mim, porque a janela de transferências é o período mais caótico da cobertura sempre. Então, graças a Deus está acabando. E encerra hoje. Eu queria saber que vocês acharam, Renato? O que você achou da janela do Flamengo? Demorou, mas foi. Você aprovou os reforços, os nomes que o Flamengo contratou? Quais são os seus pensamentos aí sobre o que o Flamengo fez? Bom, primeiro eu diria que a janela começa muito mal por ser tão tardia. Todos os outros clubes já estão com seus reforços jogando desde a abertura da janela. E o Flamengo, com o raciocínio torto do nosso bravo gelo no cérebro, achou que o importante era contratar até o final da janela. E não no início da janela, como fizeram todos os outros. Ou seja, o Flamengo vai começar a botar os seus reforços, começou a botar, botou o Michael, ainda teve vazada de extensão, botou o Gonzalo Plata, teve a má sorte da expulsão, mas vai começar a botar agora. Agora, em termos de nomes, me parece uma boa janela. O Alexandre, por exemplo, é um jogador fundamental de chegar por causa da contusão do Vinha e dos problemas do Ayrton Lucas, que tem jogado muito, muito, muito mal. O Alcaraz é o que nós falamos há pouco. Vamos ver, me parece ser um volante para fazer um quarteto de opções ali, de coringas na mão do Tite em termos de meio campo. E o Plata eu quero ver jogar, cara. Não, sabe, também não vou sair dizendo que eu conheço o Plata, porque eu não conheço. Deve até ter jogado em algum momento, mas eu não prestei muita atenção nele. Né? Já me disseram que ele é um berrio mais forte. Se ele for somente um berrio mais forte, Como, será mais pouco. Né? forte que o Berrio? Não, Berrio não, mas, era... perdão. Um berrio mais fraco, mas mais talentoso. O berrio era um trator, você tem toda a razão. Uhum. Mas o berrio, por exemplo, foi uma decepção. O berrio, tirando uma jogada que ele deu um calcanhar na linha de fundo, que me lembrou Fio Maravilha, num jogo contra o Botafogo, ele era um jogador extremamente estabanado, atrapalhado, não somava muito, não. Então, eu quero ver, eu acho que está cedo para a gente fazer um diagnóstico da janela do Flamengo. Agora, eu posso dizer uma coisa com absoluta certeza: foi mal feita, foi feita tarde demais. Se tivesse sido feita no início da janela, nós já estaríamos sabendo como está jogando o Alcaraz, já saberíamos como é o Plata, já saberíamos como é o Alexandre, e muito possivelmente o Michael, se tivesse se machucado, já estaria se aproximando da recuperação. Mas não, deixamos para trás. Agora, mesmo que os caras sejam bons, eles já vão entrar um pouco tarde no time. Rodrigo, você acha também que demorou, enfim, mas gostou dos nomes que o Flamengo acabou indo atrás? O Marcos Braz estava até na Europa e até agora, se duvidar, ainda tá. Eu nem sei se ele voltou ainda. Eu acho que demorou. Às vezes tem uns jogadores que a gente pode reclamar, demorou, mas aí as negociações só seriam possíveis agora. Só que eu acho que não foi isso. Eu acho que demorou porque foram descobrindo a necessidade conforme a janela. A intenção, a gente já falou disso, era investir pouco e foi mudando de ideia durante o caminho. E por isso que as contratações só saíram no final da janela, né? Então, nesse aspecto, tem um impacto aí no andamento das competições. Acho que eram os nomes para as posições necessários. Né? Já falou aqui, o Ayrton Lucas vive uma fase defensiva muito ruim, então precisa de um lateral esquerdo ali para fechar esse setor, já que na direita está mais ou menos resolvido esse problema. E nas outras posições precisava. Você, De La Cruz e Arrascaeta constantemente tem problemas físicos, você precisava de mais um jogador nessa posição, um jogador que o Flamengo já procurava há muito tempo, e o Michael é a reposição ali do Cebolinha, assim como o Plata é o ponta-direita que o Tite está pedindo desde o início do ano. Então, eram as posições que foram nomes buscados que não são nem óbvios, nem grandes descobertas. Né? Pagou-se um valor para os jogadores que têm nome aí no mercado e acho que os nomes fazem sentido. Vamos ver quanto tempo eles demoram para engatar. Acho que essa data FIFA vai ajudar muito o Flamengo. Assim, acontece no melhor momento possível, porque o time está em má fase e precisa descansar. E precisa encaixar esses jogadores, escrevê-los e tal, para que eles tenham condição de jogo na volta, tanto para a Copa do Brasil quanto para o Brasileiro e Libertadores. Acho que para a Libertadores o Flamengo vai estar bem encorpado, porque já vai ter a volta de jogadores, vai ter praticamente todos os jogadores inteiros e esses reforços. Então, você já vai ter um time muito mais
diferente do que foi o sofrimento contra Só vai poder escrever 3, né? Mas aí o Michael não vai ser inscrito, né? Porque ele está Pois machucado. por estar Então machucado. vai inscrever o Gonzalo Plata, você vai ter o Gonzalo Plata, Bruno Henrique e Luiz Araújo como pontas. Vai ter de volta o Pedro, possivelmente o Gabigol aí. Aliás, uma observação sobre o jogo de ontem. Minha impressão é que quando ele tirou o Pedro, é que ele estava desistindo do jogo, né? Tirou o Pedro, botou o Carlinhos, aí falou assim: então é porque ele não vai. A minha impressão, não sei se a torcida pensa assim, é que tipo, olha, de hoje não vai sair nada. Não vai ter o Pedro, vai ter o Carlinhos ali na frente. Inacreditável. Vamos brincar, inacreditável. Ele poupou. Eu acho que pode ter sido uma questão física, né, Renato? Ele estava voltando agora, de uma contusão e tal, enfim. Mas a impressão de desistência do jogo é grande, né? E de poupar para a seleção, que eu acho pior. Preservar o jogador do Flamengo para a seleção. Claro que sim, o Marinho. Ô, Marinho, tô ficando maluco, porque eu tô falando com o Marinho aqui. Tô falando com o Marinho aqui sobre o fim de papo no WhatsApp, desculpa. O Rodrigo, claro, ele não quis forçar o Pedro. Ele disse que o Pedro já entrou com um número de minutos na cabeça. Pô, pelo amor de Deus. Mas é porque ele estava voltando de contusão, achei que foi por isso. Mas, enfim, eu acho que é uma desistência do jogo. Ali, quando saiu o Pedro, muda completamente a dinâmica ali. Você sabe que do Carlinhos não vai sair, claro. Assim, dificilmente vai sair um lance que vai surpreender o adversário. O Dudu Campos perguntou se esses jogadores podem jogar o jogo de volta da Copa do Brasil. Não podem. O Michael poderia, mas ele se machucou e aí não vai poder jogar. Tem uma informação importante aqui para dar sobre o David Washington, do nosso colunista o André Hernan. Ele apurou agora há pouco que o Chelsea aceitou o empréstimo do Flamengo, né, do David Washington ao Flamengo. E agora os detalhes que estão sendo debatidos nessas últimas horas de janela é sobre a divisão de salário. Então o Flamengo tem que aceitar os termos do Chelsea sobre a divisão de salário para essa negociação sair. É um empréstimo de 1 ano, com a possibilidade do Chelsea pedir o retorno do David Washington na janela do final do ano, daqui a 4 meses mais ou menos, que é na janela de inverno. Enfim, eles podem pedir o retorno caso achem que vão utilizar o jogador, mas seria um empréstimo com opção de compra por 1 ano. Então, essa é a informação do André Hernan. Quem tinha informação para vocês? Rodrigo, pensamentos sobre essa última chegada aí, nos últimos momentos da janela de transferência, o que você acha do nome? O David Washington ia participar de uma transação estranhíssima do Chelsea para o Estrasburgo, né, que é o time do grupo lá do Chelsea. Ele ia ser vendido por mais do que ele foi comprado pelo Santos, apesar de ter jogado só meia hora. Uma transação que não fazia o mínimo sentido ali, do ponto de vista esportivo, né? E aí, como a FIFA começou a levantar suspeitas, FIFA e a Premier League, a negociação deu para trás, e aí por isso que houve essa possibilidade do Flamengo ir em cima dele. Ele é um jogador promissor, que saiu daqui com potencial como centroavante, mas não era um jogador pronto. Se você olhar ele nos números do Santos, ele fez alguns gols importantes, mas era coisa de 3, 4 gols em 15 jogos. É um jogador muito jovem. Então, assim, tem mais qualidade do que o Carlinhos, sem dúvida. Então, é um substituto para o Pedro com mais qualidade do que vai ser o Carlinhos. Mas você não pode também achar que ele vai ser a garantia, vai entrar aqui, chegar, se habituar completamente no futebol brasileiro e vai ser uma solução completa. É um jogador de potencial, mas não completamente pronto. O Chelsea até queria, talvez, que ele ficasse emprestado na Europa para continuar ali se adaptando ao futebol europeu, mas o Flamengo chega perto aí de ter o 5º reforço da janela. É um nome que te agrada, Renato? Até porque o Pedro tem essa possibilidade de ser convocado, o Gabigol tá naquelas também, né? Ele talvez, muito provavelmente, volta ali contra o Bahia na Copa do Brasil. E tem o Carlinhos também como opção, mas que não é uma opção, como o Rodrigo estava falando, né? Não é uma opção com qualidade técnica gigantesca, assim, como, por exemplo, o Pedro, nem se compara. Te agrada esse nome? Olha, não é o nome ideal, mas é uma aposta. Num jogador com potencial, que não se firmou nada lá fora, jogou meia hora, mas eu concordo, muito mais técnico do que o Carlinhos, né? Então é um jogador que tem mais capacidade de, numa eventual substituição do Pedro, se entender melhor com os seus companheiros, né? O Carlinhos, com todo respeito a ele é um jogador de segunda divisão, ele não é um jogador de primeira divisão, ou de um time pequeno, médio para baixo. Ele não é um jogador para jogar no elenco do Flamengo. Ele entra e fica perdido. A gente vê que o Carlinhos ele não entende o que os outros jogadores estão fazendo. Então, acho que sim, quem sabe esse David Washington pode ser um bom reserva, já que o Gabriel
a gente vê que realmente não consigo mais imaginar o Gabriel somando nada positivo para o Flamengo. Tomara que ele queime a minha língua, o Flamengo chegue à final da Libertadores e ele faça o gol no Monumental de Nunes. Seria espetacular. Redenção. Mas eu não acredito muito nisso, não. O eu David até tem, gosto do inclusive, um Carlinhos. pouco. Eu gosto. Eu vou Mas não só para ser complementar, titular. desculpa te interromper. Claro. Não, mas ele tem alguma característica parecida com a do Pedro, porque ele faz um dos gols que ele faz do Santos contra o Vasco, é uma girada que ele dá meio de salão dentro da área, que ele recebe, gira a bola e bate no canto. Então ele tem essa característica do drible curto, apesar de ser um jogador alto. Não estou dizendo que ele é igual ao Pedro. Estou falando que ele tem alguma característica potencial parecida com a do Pedro.